Meus irmãos e minhas irmãs, aqui quem vos fala é o diácono Adilson Pessoa, da Diocese de Petrópolis, sou da paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Piabetá. E neste tempo de pandemia, onde não podemos mais ir à igreja devido à quarentena que somos obrigados a cumprir, onde as missas estão sendo apenas pelas redes sociais, Facebook, YouTube, resolvi partilhar com vocês a homilia deste final de semana, a homilia do segundo domingo da Páscoa, também conhecido como Domingo da Misericórdia. Domingo este que foi instituído por São João Paulo II como Domingo da Misericórdia. Isso inspirado por Santa Faustina, que em sua experiência mística teve contatos com o próprio Cristo que teria aparecido para ela e pedido que ela fizesse uma imagem daquilo que ela estava vendo. E esta imagem é Jesus. E saindo do seu peito, raios amarelos, brancos e vermelhos, simbolizando sangue e água, e dizendo a seguinte frase: Jesus, eu confio em vós. Meus irmãos, a misericórdia de Deus parece ser apenas uma simples palavra, mas ela vai além do amor. E na liturgia de hoje, Jesus mostra a sua misericórdia para com Tomé. A morte de Cristo, ela foi algo que mexeu com todo mundo. Assim como mexe com nós, com todos nós ainda hoje, mexeu principalmente com o povo daquela época. E a comunidade estava muito ferida. E a reação de cada um foi diversa. E Tomé foi daqueles que sofreu muito, porque ele acreditava no Senhor. Ele viveu ao lado do Senhor, ele viu tudo aquilo acontecer. E ele não estava reunido com a comunidade quando justamente Jesus apareceu, porque provavelmente ele estava muito triste, afastado de tudo, sem vida, decepcionado com tudo aquilo que ele havia presenciado. E diante de um fato tão triste como aquele, cada um tem uma reação. Cada um tem uma forma de agir. Por exemplo, quando alguém morre de repente na família ou algum amigo, até a fé corre o risco de ficar abalada. Mas mesmo assim, com tanta tristeza, a comunidade estava lá reunida. Estava com medo. Isso aí a gente viu no Evangelho. Tanto que as portas estavam fechadas. Meus irmãos, o medo, ele é necessário para a nossa vida. Precisamos do medo, porque se nós não tivéssemos medo, já estaríamos mortos há muito tempo. Porque é o medo que me impede de me jogar da ponte. É o medo que me faz olhar para o lado quando eu vou atravessar uma rua para ver se vê algum carro que possa me atropelar. O medo é, portanto, podemos assim dizer, é o equilíbrio da vida. Eu estou vivo graças ao medo que tenho. O medo ele é necessário, porém, ele tem que ser na medida certa. Não pode ser exagerado, porque senão nos atrofia, nos congela, ficamos como que paralisados. O medo ele nos faz ficar trancados em nós mesmos e não podemos viver assim. E os discípulos de Jesus estavam com medo tão exagerado que eles estavam totalmente fechados. Quais são os nossos medos hoje? Qual o medo que você pode dizer que tem hoje? Medo do futuro? Medo do outro? Que é até comum hoje em dia por causa da pandemia. Medo de dialogar, medo de falar que é católico, medo de falar que é cristão e pior ainda, medo de falar de Jesus. E com medo estava a comunidade reunida. E ali apareceu o Senhor. E quando ele aparece, a primeira palavra dele para aquelas pessoas é: a paz do Senhor, a paz esteja convosco. Meus irmãos, a paz de Cristo é aquela que tem capacidade de vencer os nossos medos. A paz provoca em nós uma mudança. Nós vimos na primeira leitura a diferença de um evangelho de um povo com medo e depois de viver a paz de Cristo. Em toda missa, nós dizemos paz de Cristo. E já estamos tão acostumados que parece um gesto simples, sem importância, mas tem um poder muito grande. E foi esta paz que a comunidade recebeu. E quando a receberam, eles se alegraram. Porque a paz de Cristo, ela provoca em nós uma alegria. E nós vencemos o medo. E o maior deles é a morte.
Meus irmãos, olha o poder da comunidade. Olha o poder da oração comum. Estavam todos com medo, mas perseverantes, porque o Senhor lhes apareceu, lhes deu a paz e sentiram uma força tão grande que a dor desapareceu. Tomé estava afastado da comunidade e foram até ele para lhe dar a boa notícia. Só que ele estava tão sem esperança, ele estava tão machucado, que ele não conseguiu ver que poderia ter novamente uma alegria depois de tudo que passou. Quantos, talvez você conheça alguns assim, quantos que deixam de vir à comunidade porque passaram por situações difíceis e abandonam a Deus, abandonam a comunidade, porque não acreditam que poderão voltar a sorrir, não acreditam mais na paz do Senhor. A dor de Tomé era tão grande que ele não conseguia ter forças para voltar a ter alegria. Mas o bonito, meus irmãos, o bonito é que mesmo duvidando, mesmo machucado, 8 dias depois ele estava lá, na comunidade. Podemos dizer que no domingo seguinte ele estava lá, junto com seus irmãos para participarem da Santa Missa. Meus irmãos, reparem, sempre é a comunidade. O ressuscitado sempre provoca a comunidade. Todos que fizeram e fazem experiência voltam para a comunidade. Irmãos, uma frase que talvez você já tenha ouvido muito, mesmo nesse período de pandemia onde as missas são por redes sociais, eu preciso dizer para vocês uma coisa importante. Católico não assiste missa. O católico, ele participa da missa. E uma boa missa, meus irmãos, ela não depende só de quem preside. Ela não depende só do sacerdote que está lá no altar. Porque se não houver uma participação, se não houver uma interação, não adianta. Mesmo que o padre dance no presbitério, dê cambalhota, não vai adiantar. Tem católicos, infelizmente, que vêm à missa para rezar, cheio de timidez. Parece até que está engessado, não consegue levantar os braços para o Senhor. Mas ele toma umas e outras por aí fica soltinho, dança, faz gestos, faz tudo. Por que lá fora ele é outra pessoa? Por quê? Quando o povo participa, meus irmãos, quando nós participamos, a missa, ela é diferente. Quantos vêm, ou já vieram, à missa sem vontade, e lá com o canto bem cantado, o povo bem alegre, uma boa presença do sacerdote, tá? Não traz uma alegria de volta. Porque uma alegria, ela contagia todos. A alegria, ela transforma as pessoas. E tendo essa experiência do ressuscitado, cada um com a sua alegria, sua tristeza, o seu medo, quando nos reunimos, o Senhor se manifesta e a paz de Deus invade o nosso coração. E assim saímos diferentes de quando entramos, anunciando para todos. Este é o poder da comunidade cristã. Mesmo nesse tempo de pandemia, mesmo neste tempo tão difícil que estamos vivendo, mesmo você assistindo uma missa pela televisão, por uma rede social, pelo Facebook, pelo YouTube, mesmo assim, quando você participa com alegria daquela missa que você está lá, você termina aquela celebração de uma forma diferente. Porque a alegria do Senhor contagia. Agora é verdade, não posso deixar de falar, que existem vários tipos de comunidade. O prédio onde você vive é uma comunidade. O trabalho é uma comunidade. O bairro, a cidade é uma comunidade. Mas não basta nos unirmos por si só. É preciso nos unirmos em nome de Deus. Porque quando nos reunimos em nome de Deus, tenho certeza, Ele está lá presente. E nos ajuda e ajudará a vencer todos os nossos medos. Por isso, meus irmãos, não suma da sua comunidade. Por mais dor que você possa passar na sua vida, é somente nela que encontraremos a paz do ressuscitado. Peçamos que Nossa Senhora nos ilumine, nos abençoe e nos dê a força necessária para superarmos toda essa dificuldade que estamos vivendo neste momento. Assim seja.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.